Nos últimos dias eu falei aqui sobre como as sanções que Estados Unidos e Europa impuseram à Rússia estão danificando a economia dos Estados Unidos e da Europa também, e não só a economia russa. Eu também mostrei aqui que, olha, muitos pescadores, caminhoneiros de vários países, dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais, estão parando e que partes da economia, talvez até pequenas partes, mas cada vez isso vai aumentar, estão paralisando em toda a Europa e nos Estados Unidos. E como os preços dos combustíveis aumentaram muito no mundo todo. Por quê? Porque nos Estados Unidos e na Europa, as empresas petroleiras fizeram cartel para aumentar o preço. Então, quando o petróleo subiu e chegou a 120, os preços acompanharam. Quando o petróleo caiu, os preços não caíram. Isso é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos em muito tempo. O Joe Biden foi ao Twitter desesperado, dizendo que isso não pode acontecer e praticamente implorando para os empresários trilionários, não são bilionários não, são trilionários, para que eles abaixassem o preço dos combustíveis na bomba. E aí ele gritou que a culpa não é dele, a culpa é do Putin. Tá dando ruim. Enquanto isso tudo acontece, tem uma reunião marcada agora para o final de maio no grupo econômico Eurásia. Você deve estar falando, Thiago, e o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Eu vou te falar o que está acontecendo. O grupo Eurásia nessa reunião, Eurásia envolve China, Rússia e vários parceiros da China e da Rússia. Aí tem Armênia, Quirguistão, Azerbaijão, vários países ali, parceiros deles. E aí, Cazaquistão e tudo mais. Aí, olha só, eles vão se reunir para começar a organizar um novo sistema financeiro mundial. A China entendeu que agora é a hora. Eles não vão esperar os Estados Unidos imporem sanções a eles, eles vão começar com um novo sistema financeiro mundial desdolarizado. Eu falei aqui nos últimos dias também sobre a desdolarização e como isso é o último prego no caixão dos Estados Unidos. A hegemonia norte-americana está para acabar e o Biden está em desespero com isso. Enquanto isso, toda a grande mídia brasileira e ocidental, do mundo inteiro, assim, quando eu digo mundo inteiro, eu quero dizer Europa, Estados Unidos, aí já não é mais Ocidente, mas são aliados, Austrália, Japão, a mídia continua mentindo, falando que, olha, a Rússia não sabia que as sanções seriam tão duras, a economia russa está acabada. E enquanto a mídia mente falando sobre isso, o Vladimir Putin está lá na maior tranquilidade do mundo, falando, olha, nós temos condições financeiras para passar por isso aí e nós melhoraremos após essas sanções, isso é bom pra gente, e mostrando que isso tudo foi friamente calculado. Mais do que isso, olha só, a Rússia continua pagando os juros da sua dívida. E muitos economistas do mundo inteiro começaram a se perguntar, peraí, se o Tesouro Nacional da Rússia, que estava em outros países, foi congelado, como é que a Rússia continua pagando os juros da dívida? Isso está muito estranho, a Rússia não deu calote, para você ter ideia. Até os Estados Unidos dão calote de vez em quando. No governo Obama foram 3 ou 4 vezes que foi dado calote e que esse calote ficou por uma vez, foi mais de um mês e que a dívida não foi paga e vários órgãos e parques nacionais dos Estados Unidos ficaram fechados mais de um mês, para você ter ideia. A Rússia não deu calote com todas essas sanções. Você deve estar se perguntando, Thiago, como? O que aconteceu? Se você assistir a Globo News, não vão te falar, porque lá na Globo News eles dizem que o Putin é um louco burro. E aí você pode estar falando, Thiago, então você apoia o Putin? Não estou apoiando nem A nem B, eu estou te falando o que está acontecendo. Eu vou te explicar tudo isso, mas antes um segundinho, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala o que você não vai ver na grande mídia. A grande mídia simplesmente faz o seguinte, eles tentam pintar o que está acontecendo ali, a guerra, como o seguinte, o Putin é um louco, ele invadiu a Ucrânia porque ele quis. Ele é um louco expansionista, como se os Estados Unidos não fossem e outros países também não fossem. Ele é um maluco, ele não sei o quê. Pode até ser um louco, um maluco, mas tem vários tipos de loucos e alguns são inteligentes e têm planos. E os planos deles, eu vou falar no caso do Putin, são planos extremamente detalhados. Nesse xadrez geopolítico, ele está 10 passos na frente dos Estados Unidos. Eu vou te explicar esses passos aqui. Aí você vai falar, mas Thiago, você está torcendo para A ou para B? Olha, amigo ou amiga, numa guerra não adianta torcer para A ou para B. Você simplesmente acompanha e torce para que não chegue até você. É isso que você faz numa guerra, viu? Você acompanha, que torcer não adianta nada. Então, não tem essa não. Eu vou te explicar agora o que está acontecendo e parte do plano do Putin. Lembro novamente. O Putin é um ex-agente da KGB que ganhou vários prêmios na área de inteligência. Não pense, não acredite na versão da mídia de que ele é um cara burro, louco, que está fazendo sem planejar, que foi pego de surpresa pelas sanções. Quem foi pego de surpresa foi o Joe Biden, quando o preço da gasolina se tornou a gasolina mais cara da história dos Estados Unidos e quando o petróleo caiu, o preço não caiu na bomba. Ele está desesperado. Isso foi uma surpresa bem grande. Outra surpresa
foi o fato de Irã, Arábia Saudita, Venezuela, e ninguém, todos esses países, ele tentar conversar com todos eles e ninguém nem atender as ligações dele. Isso foi uma surpresa para ele, que não esperava isso. Foi pedir pinico, foi humilhação pública ele pedir petróleo para o Maduro, sendo que o governo dele nem reconhece o Maduro como presidente. Tá, já eu chego lá. Olha só, a Eurasia começou a discutir a criação de um novo sistema financeiro, cuja moeda principal provavelmente será o Yuan, que é a moeda da China. Para quem não sabe, a China já avisou a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, que os seus negócios serão feitos em Yuan e não em dólar. Mas essa reunião da Eurasia vai fazer as diretrizes desse novo sistema financeiro mundial. Aí, olha só o que está acontecendo. A mídia começa a pintar que a Rússia está com a economia dilacerada e coloca a gente assim, amarrada na porta do McDonald's e tudo mais, só que não fala uma coisa. Os países que impuseram sanção à Rússia, eles representam menos de 20% da população mundial. Os países da OTAN representam menos de 15% da população mundial. Mas alguns que não estão na OTAN, como Suécia, Finlândia, impuseram também sanções à Rússia, mas foram poucos. O Joe Biden falhou na missão dele de tentar convencer o mundo inteiro e o Ocidente inteiro a impor sanções à Rússia. México, Brasil, Argentina, enfim, América Latina praticamente inteira, ninguém impôs sanção à Rússia. Continuam fazendo no comércio normalmente com a Rússia. Até a Europa não colocou os 3 maiores bancos da Rússia nas sanções para retirá-los do código SWIFT, que é o sistema de pagamento que agora será o ocidental, porque vai ter um novo que vai ser o sistema de pagamento da China, Rússia e aliados. E aí eu vou falar, quando eu digo aliados, vai ser gente do mundo inteiro. Aí olha só, um sistema desdolarizado. Aí olha só, a Rússia tá assim, ó, estamos bem, estamos tranquilos, por quê? Porque eles continuam pagando os juros da dívida pública, eles estão lucrando mais, porque o preço do petróleo subiu. Então, enquanto os europeus gritam, colocam bandeirinha da Ucrânia no seu nome lá no Twitter, postam memes assim, Ucrânia, Ucrânia e tudo mais, eles estão pagando muito mais caro no gás, na gasolina, e também vão pagar em produtos, porque a indústria é movida pelo petróleo, e o petróleo, eles estão pagando 60% a mais do petróleo, ou seja, eles estão financiando a guerra, sem saber que estão financiando. E sem saber que as ações dos governos deles fazem com que eles financiem a guerra, porque se não impusessem sanção nenhuma e o petróleo não tivesse subido, e os combustíveis não tivessem subido, eles não estariam financiando a guerra tanto como estão hoje. Mas hoje eles estão felizes, achando que estão fazendo um bem e financiando a guerra. Só para você ter ideia. Aí olha só, isso tudo acontece e a Rússia tem uma reunião com a China e com esses outros países para dizer, olha, agora nós vamos fazer negócios aqui, independente dos Estados Unidos, e a China decidiu, olha, nós vamos agora aumentar os investimentos na nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda, para que você saiba, vou te dar um contexto 2000 anos atrás, existia a Rota da Seda. A China era o centro do mundo moderno, né, em 2000 anos atrás. E aí a China criou rotas, porque na época não tinha avião, não tinha navegação como tem hoje e tudo mais. A China criou rotas que ligavam a China e todos os países da Europa. Então a China produzia tudo e fazia o grande comércio. Então o governo chinês utilizou, os caras são bons de marketing, utilizou o nome Nova Rota da Seda, porque isso é um sonho chinês. Nossa, voltaremos a ser o centro do mundo. Então a Nova Rota da Seda não tem nada a ver com seda. Tem a ver o quê? Com investimentos que a China está fazendo em infraestrutura no mundo inteiro, para interconectar vários países, e a China é quem vai suprir esses países, vender para todos eles, e esses países vão se desenvolver e vão virar mercados consumidores, esses países vão melhorar, eles vão emergir. Muitos falam de países em desenvolvimento ou países emergentes, que é um nome bonitinho para país pobre, país do terceiro mundo, país que sofreu o golpe de Estado dos Estados Unidos, que são a maioria dos países pobres do mundo. E agora eles vão realmente emergir com investimentos chineses. Então o modelo econômico da China, diferente do modelo econômico dos Estados Unidos, não é um modelo predatório. Os Estados Unidos, quando eles querem lucrar com algum país, o que eles fazem? Vou dar o exemplo do Brasil. Eles financiam um golpe de Estado que custa alguns milhões, e aí depois eles pagam propina a políticos corruptos e a agentes corruptos, e aí, quando eles conseguem derrubar um governo progressista, um governo que faria esse país se tornar soberano, eles colocam um governo entreguista. E aí eles conseguem roubar, no nosso caso, roubaram o nosso pré-sal, que vale 17 trilhões de reais. Quanto custou para roubar esses 17 trilhões? Pouco. Custou menos de 1 bilhão, só para você ter ideia. O lucro que eles tiveram dando um golpe de Estado no Brasil. Só que eles fazem isso no mundo inteiro. Deram golpe de Estado na Bolívia, deram na Argentina nos anos 50, 60, 70, deram em vários outros países. E eles desgraçam esses países. Já o modelo econômico da China, não.
Assim, vamos criar novos mercados consumidores. Parece até o que o Lula fala, vamos investir no pobre, que o pobre vai chegar, vai comprar, vai investir, aí o pobre vai começar a comprar, vai ter comércio, vai girar o dinheiro, aí quando o pobre que não tinha nada, ele começa a comprar no comércio, esse comércio começa a lucrar mais, aí contrata outra pessoa, era alguém que não estava no mercado do trabalho, agora tem emprego, também vai sair no bar da esquina, isso vai se tornando macro, essa microeconomia que vai melhorando vai se tornando macro, e isso vai movendo a roda da economia. A China faz isso, só que geopoliticamente, investindo em países pobres para que eles comecem a ter dinheiro, comecem a gerar emprego lá, comecem a se tornar um mercado consumidor e vão consumir de quem? Da China. E a China lucra mais. E é assim que a China está se tornando a maior economia do mundo. Aí, olha só o que aconteceu. A China já decidiu, agora não vamos esperar mais, a gente vai agora colocar o último prego no caixão dos Estados Unidos. E você deve estar pensando, Thiago, o Brasil fica onde nisso? O Brasil está completamente desgovernado nisso tudo. Aí, olha só, os Estados Unidos perceberam isso, os Estados Unidos estão tentando convencer as pessoas de que não, de que a Rússia está com a economia ruim, só que não está. Porque esse novo mercado mundial, a Rússia não está excluída dele. Esse novo mercado envolve praticamente 80% da população mundial. Pega a população dos Estados Unidos, 380 milhões de pessoas, aí soma Alemanha 80 milhões, Espanha 50 milhões, Itália 70 milhões de habitantes, não sei quem 10 milhões, 5 milhões, são uma Europa inteira. Não dá nem 1 bilhão de pessoas. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Só a China e a Índia já passam da OTAN e dos Estados Unidos. É um mercado consumidor muito grande, só que não são só eles. Tem Rússia, tem a América Latina praticamente inteira, tem todos os países da África, e aí tem os que produzem petróleo. Por quê? Porque as petroleiras começaram a fazer cartel e aumentar os preços. O preço do petróleo aumentou. Quando o preço do petróleo caiu no mercado financeiro, porque as tensões com a guerra diminuíram um pouco, apesar... Você percebe como é que é? A tensão estava aumentando. E aí, quando a coisa começou a ficar ruim, o pau começou a cantar lá na Ucrânia, que agora tem bombardeio, muito mais gente morrendo do que antes, a tensão diminuiu e o preço do petróleo caiu. Isso fala que pode ter um acordo de paz. O presidente da Ucrânia agora ele já recuou, falou que aceita não entrar na OTAN, ele não aceita alguns pontos que a Rússia quer, mas já estão chegando perto da paz. Por quê? Porque o plano deu errado. O plano era usar o fantoche Zelensky, ele usar o povo dele como escudo humano, fazer essa guerra continuar por mais tempo, todos os países da OTAN e Estados Unidos iam financiar a guerra, a Rússia começar a gastar um dinheirão, eles vão impor sanções à Rússia, e eles pensavam o seguinte, depois de a gente impor sanção à Rússia, a gente vai impor sanção à China, a gente pegou esse pessoal de surpresa, e aí a gente vai massacrar a economia russa e a economia chinesa. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a importar coisas da Arábia Saudita. A Arábia Saudita aumenta a produção do petróleo, o Catar e Emirados Árabes também aumenta a produção do petróleo, a gente, se precisar, a gente pega do Irã ou da Venezuela. O que aconteceu? Esses países todos fecharam com a Rússia e com a China. Esses países todos vão ter investimentos da nova Rota da Seda. E aí você fala, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos ficaram pedindo petróleo, com o presidente Joe Biden lá desesperado, implorando para os empresários trilionários diminuírem o preço nas bombas. Eu vou te dar um spoiler, não vai diminuir. E aí, a hegemonia norte-americana está acabando e agora, a partir do final desse mês, prepara, eu falei no último vídeo, aperte os cintos. Por quê? Porque vamos ter uma mudança muito grande na ordem econômica mundial, porque o dólar vai deixar de ser usado no comércio entre a nova maior economia do mundo, que será a China, com vários países da Eurásia, quer dizer, de parte da Europa e da Ásia. E aí eu vou te falar, não se sabe o que pode acontecer, porque quando um gigante está desesperado, a gente não sabe o que ele pode fazer. Os Estados Unidos estão desesperados, o plano deu completamente errado. E tem uma outra coisa, o ministro da Economia da Rússia, quando congelaram os bens da Rússia, falaram, olha, agora a gente acabou com a Rússia, a gente congelou parte do tesouro russo que está em outros países. Tem uma coisa muito curiosa para mim, que eu procurei na época, procurei de novo hoje antes de fazer esse vídeo. Nenhum país, exceto a Suíça, que disse 11 bilhões de dólares, nenhum outro país disse exatamente quanto eles congelaram de bens russos no país deles. De bens da Rússia, do governo russo. Não estou falando dos oligarcas, não. Do governo russo. E aí o que aconteceu? O ministro das Finanças da Rússia falou, olha,
os nossos bens estão congelados. Só que ele usou uma palavra em russo que quando foi traduzida ninguém entendeu direito. Sabe por quê? Porque a Rússia continua pagando juros da dívida. Quem tem os bens congelados dá calote na dívida. E aí começaram a especular que talvez o montante de bens russos que foram congelados pela Inglaterra, Estados Unidos e países da OTAN é muito menor do que o que foi anunciado. Porque tinha sido anunciado por especulação, e aí eu falo especulação é o caminho direto para fake news, que tinham congelado mais de 500 bilhões de dólares da Rússia. E hoje não, já se especula que deve ser menos de 100 bilhões. Quer dizer, não congelaram quase nada da Rússia, o Putin está tranquilaço. Aí você fala, Thiago, e a guerra pode acabar ou não? Eu não sei, talvez a guerra possa acabar, por quê? Porque os Estados Unidos e a OTAN estão recuando, só que tem um problema. Os Estados Unidos e a OTAN não podem recuar, porque eles começaram e agora a China vai desdolarizar o petróleo, desdolarizando os petrodólares, que é o que move a economia norte-americana desde o século passado, vão virar petro-yuans, que vão mover a economia chinesa. Olha só que diferença na ordem econômica mundial. É uma diferença muito grande. Agora eu falo, vamos ver os próximos passos, porque são dias históricos. Esses dias que estamos vivendo hoje são como quando se falou da Revolução Francesa, ou do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que daí depois começou a Guerra Fria. É isso que está acontecendo nesse exato momento. O maior gigante do mundo, que são os Estados Unidos, estão perdendo a sua hegemonia, e esse processo que demoraria alguns anos está acontecendo muito mais rápido, porque a OTAN resolveu tentar dar um checkmate na China e levou uma invertida, que isso vai entrar para a história como a maior invertida da história desde que existe o ser humano, porque nunca se falou de tantos valores financeiros tão altos, de trilhões e trilhões de dólares, e nunca tivemos uma população tão grande. Então é a maior invertida da história. Ó, eu ia mostrar o nosso carro de som em Mauá, só que o vídeo já tá muito longo. Vou mostrar 10 segundinhos, no próximo vídeo eu mostro mais, né? Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E não se esquece de se inscrever nas minhas outras redes sociais, que está no primeiro comentário. Lá também tem o Pix e o PicPay. Falou!